Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um escândalo que está mobilizando a opinião pública, que está exigindo do governo medidas imediatas e que está denunciando um genocídio Yanomami. Nós vamos tratar justamente das razões pelas quais os Yanomami estão sendo atacados, estão sendo isolados, estão sendo penalizados por uma lógica que a gente precisa descobrir qual é, né? Para tratar desse assunto, nós convidamos, aliás, que já esteve conosco aqui, é um prazer ter de novo o Ricardo Abramovay no nosso programa. O Ricardo Abramovay é um cientista social, né? Ele se graduou em filosofia pela Universidade de Paris, é mestre em política pela USP e doutor em ciências humanas pela Unicamp. Professor titular do Departamento de Economia da FEA USP, atualmente é professor sênior do Programa de Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Entre outros muitos escritos, ele escreveu Amazônia por uma Economia do Conhecimento da Natureza, um livro editado pela editora Planeta. Ricardo, muito obrigado por estar com a gente mais uma vez. É uma satisfação poder contar com você para esclarecer aqueles que nos assistem sobre essa crise enorme que está se abatendo sobre os Yanomami, mas que aparentemente tem uma lógica, né, que ultrapassa a própria existência dos Yanomami, no sentido de atingir os povos indígenas, né? Você pode começar dizendo por que existe toda essa sanha para destruir os Yanomami? E se é verdade que estão querendo destruir os Yanomami? Sim, é verdade que estão querendo destruir os Yanomami, Silvio. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui novamente com você. E isso tem que ser abordado em duas dimensões. Uma dimensão que se refere à figura do fanático que exerceu a presidência da República nos últimos 4 anos e que, desde que se tornou deputado federal, tinha uma espécie de obsessão com relação aos Yanomami. Todo mundo vai poder encontrar no Instagram, em suas redes sociais, discursos de Jair Bolsonaro em que falava, e repetiu isso durante o seu mandato, que não era possível que os Yanomami dispusessem de tantas terras, que eles precisavam ser incorporados à sociedade dominante, que não era justo que eles vivessem como selvagens e assim por diante. Só essa caracterização já é uma caracterização daquilo que os especialistas chamam de etnocídio, ou seja, faz parte de uma mentalidade em que o diferente não pode existir, como se no Brasil todo mundo tivesse que se adaptar à forma branca, supostamente classe média, tranquilo, cidadão de bem, essa forma de existir. E nós sabemos que, subjacente a esse discurso dominante, o que impera é uma lógica miliciana, antidemocrática e, sob a ideia de apagar as diferenças, impera a dominação sobre os poderes locais e esse exercício de poderes locais para exercer dominação tanto política como econômica em diversas regiões do país. Mas Jair Bolsonaro sempre teve uma obsessão com relação aos Yanomami. Só que isso é a superfície, tem algo muito mais profundo sob essa superfície e, evidentemente, não foi Jair Bolsonaro que inventou essa ideia de que o Brasil não pode mais ter índios porque todo mundo tem que ser igual. Pois é.
E aí nós temos também, quer dizer, uma presença maciça de garimpeiros que invadiram as áreas de Yanomami em busca do ouro, não é isso? Quer dizer, um garimpo que foi autorizado extraoficialmente, quer dizer, não está na lei, mas foi permitido pelas autoridades do IBAMA, da FUNAI, quer dizer, o próprio governo do estado de Roraima. Como é que é? Não se respeita a lei? Quer dizer, o território indígena não vale como definição? É verdade, não se respeita a lei e o governo federal estimulou o desrespeito à lei. Mas é muito importante a gente entender que havia uma doutrina, havia uma cultura, uma ideologia subjacente a essas ações. E essa doutrina nasce nas escolas militares. Por que que ela, como é que é isso, que ela nasce nas escolas militares? Os militares sempre tiveram da Amazônia uma visão de que a Amazônia é um território vazio e que está sujeito à ambição internacional. Em vez de encarar a Amazônia como uma riqueza natural, cultural, dotada, como um território dotado de uma fantástica capacidade derivada da presença justamente dos povos da floresta, os seringueiros, as comunidades indígenas, os ribeirinhos. Ao contrário, o que se ensinava e o que se pregava é que se tratava de um território vazio sobre o qual potências dominantes estavam de olho. Então, por exemplo, em 2014, o general Vilas Boas, e Silvio, a gente tem que lembrar que o general Vilas Boas foi o grande inspirador da candidatura Bolsonaro à presidência da República. Isso é muito importante ter em mente. Pois bem, o general Vilas Boas, em 2014, num programa da Globo com o Bial, perguntava ao Bial o que o príncipe Charles veio fazer numa aldeia Yanomami. Veio, evidentemente, conspirar para que os Yanomami e as organizações não governamentais que defendem e protegem os povos indígenas e que trabalham para a emancipação dos povos indígenas, para o bem-estar desses povos indígenas e dos ambientes e pela integridade dos ambientes em que eles vivem, essas organizações não governamentais passam a ser vistas pelos militares e por segmentos importantes do Congresso Nacional como agentes de interesses externos das potências dominantes que supostamente gostariam de se apropriar das gigantescas riquezas existentes na Amazônia. E como é que a gente vai combater isso? A gente vai combater isso explorando essas riquezas antes que eles cheguem. Explorando como? Das formas mais convencionais possíveis, por meio da derrubada para a implantação da pecuária, por meio da extração ilegal de madeira. Então, não é à toa que quando a Polícia Federal detecta um embarque ilegal de madeira para os Estados Unidos, numa operação que envolveu a inteligência norte-americana para ser conhecida, etc., o governo brasileiro tenta anular essa investigação sob Ricardo Salles. E a mesma coisa com relação ao garimpo. A lógica do garimpo é: nós precisamos ocupar os espaços vazios antes que esses espaços sejam ocupados por interesses. Subjacente a isso, isso é muito grave para o país. Por quê? Porque sinaliza uma estratégia de crescimento econômico que foi a estratégia, no fundo, adotada nas últimas décadas no Brasil, que é a reprimarização da economia brasileira. Essa ideia de que a grande virtude do Brasil está na sua capacidade de explorar recursos minerais e recursos agrícolas de maneira mais barata do que em outros lugares do mundo, essa estratégia molda uma mentalidade empresarial
e faz com que as atividades econômicas estejam permanentemente na fronteira da criminalidade e, frequentemente, ultrapassando essa fronteira, como é o caso do garimpo, da exploração ilegal de madeira e assim por diante. Ricardo, nós estamos assistindo acontecimentos que indicam, por exemplo, uma presença maior da milícia na Amazônia, né? Que é uma mistura do crime com os militares também, né? Alguns deles aposentados, outros da ativa. Existem registros de que diretores que ocupavam postos da FUNAI, que eram militares, faziam negociatas e cediam terras indígenas para fazendeiros mediante suborno. Quer dizer, você tem um crime organizado se estruturando, ou já estruturado dentro da Amazônia, né, que tem laços profundos com o governo Bolsonaro. E o Exército não escapa disso. Quer dizer, mesmo nas fronteiras, a gente tem notícias de tráfico de drogas por caminhões do Exército. Quer dizer, nós estamos perante um argumento de que a Amazônia precisa ser ocupada como uma espécie de fachada para a ação do crime organizado, ou eles acreditam mesmo que tem que ocupar a Amazônia desse jeito? Eu acho que eles acreditam mesmo que tem que ocupar a Amazônia desse jeito. Claro que há militares, eu me lembro de conversas com colegas do Instituto Socioambiental, com militares que estavam nas áreas de fronteiras e que percebiam a importância dos indígenas para a proteção das áreas de fronteiras. Mas, Silvio, essa conversa foi há muito tempo. Há muito tempo. Hoje em dia, o que prevalece é a ideia de que o Brasil errou ao assinar. Isso foi defendido abertamente. Houve um seminário realizado em 2020 ou 2021, um webinar no Instituto Vilas Boas, em que o general Mourão declarou abertamente, isso pode ser encontrado na internet, eu escrevi um artigo na revista Estudos Avançados da USP, as referências do que eu vou falar estão nesse artigo, e todo mundo pode assistir ao vídeo do general Mourão dizendo que a sustentabilidade hoje era o grande inimigo a ser combatido para que nós tivéssemos soberania nacional, para que fossem eliminadas as ameaças sobre o território amazônico. Por que a sustentabilidade? Justamente porque, e foi o general Paiva, não esse que foi nomeado agora, o general Luiz Eduardo, agora me escapa o nome dele, que numa live com o Raul Jungmann e o Etchegoyen, declarou: o governo brasileiro se entregou às potências internacionais ao assinar a Convenção Global de Defesa dos Povos Indígenas. Isso foi um erro do governo brasileiro, nós precisamos revogar isso. Ou seja, tornou-se uma obsessão ideológica dos militares a ideia de que as comunidades indígenas, e quando eu digo dos militares, obviamente eu não estou dizendo de todos os militares, mas os comandos mais influentes e os comandos que estavam até dezembro do ano passado no Palácio do Planalto e que receberam todos esses privilégios do Palácio do Planalto, da esplanada dos ministérios, este comando tinha uma obsessão pelo fato de que o respeito aos direitos indígenas abriria a porta para a dominação estrangeira sobre as riquezas da Amazônia. Eu não sei o quanto, e isso só as investigações poderão dizer, o quanto esse comando era cúmplice da emergência do crime organizado. Minha impressão, pelo que eu leio na imprensa, é que são processos que correm paralelo e que se fundem a partir do governo Bolsonaro. Ou seja, a transferência do PCC, do primeiro comando da capital. Acabou de sair uma matéria muito impressionante no UOL, agora eu não me lembro o nome do repórter que fez a matéria, sobre a estruturação do PCC
em Roraima, e o fato é que, quando você abandona a política de desenvolvimento e favorece esses poderes locais com uma retórica contrária aos direitos humanos, contrária aos povos indígenas e assim por diante, você favorece um ambiente em que a criminalidade pode prosperar. Some-se a isso a crise venezuelana. Essa reportagem do UOL mostra, por exemplo, que 55 venezuelanos foram recrutados para fazer parte do primeiro comando da capital em Roraima, ao mesmo tempo que o governador de Roraima está com uma retórica de que, imagina, não pode existir, é demais, esses índios têm que se integrar à sociedade, uma linguagem chula, vulgar, grosseira, que é impensável no século XXI. O Brasil é um país onde hoje se falam 200 línguas, nós somos um país de uma riqueza cultural imensa e, infelizmente, nós temos parlamentares e governantes estaduais que ainda têm uma mentalidade da época do descobrimento, como se as culturas indígenas tivessem que ser destruídas para que pudesse emergir uma civilização próspera. Nesse contexto, hoje é muito mais difícil desalojar esses garimpeiros que estão instalados não só nos territórios indígenas, mas em várias áreas protegidas onde eles não poderiam estar. É muito mais difícil do que foi quando isso ocorreu em Serra Pelada, 30 anos atrás. Todo mundo deve ter assistido o Roda Viva com Sidney Possuelo, ele deu uma entrevista na Folha recentemente falando disso, e ele mesmo disse, na época, nós tínhamos que dialogar com os próprios garimpeiros, que eram pessoas que estavam tentando ganhar sua vida, etc. Hoje, não. Hoje, o crime organizado não é mais a base do crime organizado no Brasil e na América Latina, não está mais centrada no tráfico de drogas. Está centrada onde? No garimpo, está centrada no tráfico de madeira, na grilagem de terras, e isso se funde ao mundo político e aos interesses dessas milhares de famílias de garimpeiros, que, obviamente, não são 40 mil criminosos fazendo parte de uma quadrilha. São famílias que entram nessa porque é uma oportunidade de viver. Então, é um quadro muito mais complexo do que era 30 anos atrás, e que, claro, todo o governo agora está mobilizado para isso. O presidente Lula, o ministro da Justiça, Flávio Dino, todas as autoridades ligadas a direitos humanos, a Polícia Federal, o novo presidente do IBAMA e assim por diante, mas nós estamos numa situação muito mais complicada do que a situação em que estávamos 30 anos atrás para sermos bem-sucedidos nisso. Vai ser necessário fazer intervenção no tráfego aéreo, no tráfego aéreo, no tráfego de embarcações. Isso vai exigir um trabalho de inteligência, e um trabalho de inteligência que não poderá ser exclusivamente brasileiro. Felizmente, o governo da Colômbia também está atento a isso, é um governo progressista, também com preocupações semelhantes às do governo brasileiro, e, enfim, essa história não acabou com as denúncias que foram feitas pelo jornal e pelo espetacular trabalho da Eliane Brum com o Suma Uma. Ela e a equipe que ela dirige foram os responsáveis pela contagem macabra dos corpos, 570 crianças em 4 anos eliminadas por causas que poderiam ter sido totalmente evitadas. E é muito impressionante, hoje você já tem na Amazônia organizações não governamentais que estão fazendo saneamento básico para que para que as populações indígenas possam tomar banho, tomar água, etc., porque os rios estão poluídos com mercúrio. Saúde e Alegria é uma dessas organizações que tem trabalhado nessa direção. Uhum. Então, Ricardo, eu acho que a gente precisava olhar num cenário maior. Mas antes de passar para isso,
né? Eu fico pensando, crime organizado não é um crime horizontalmente organizado. É um crime que envolve a presença de senadores comprometidos, parlamentares da Câmara Federal, mesmo ministros, no caso. Quer dizer, o general Heleno, por exemplo, é um deles que tem no apagar das luzes desse governo Bolsonaro que saiu, autorizou a entrada, né, de garimpeiros em territórios indígenas. Quer dizer, quando a gente fala do crime organizado, nós temos que olhar que existe uma estrutura de poder por trás disso, né? Não deve ser fácil enfrentar essa estrutura de poder, né? Não, não vai ser fácil. O que nós sabemos, por exemplo, o general Augusto Heleno, não só ele é um negacionista climático, como ele é alguém de uma irresponsabilidade diante das suas atribuições impressionantes. Na campanha eleitoral da qual Jair Bolsonaro saiu vitorioso em 2018, ele dizia: Jair Bolsonaro não pode ir aos debates porque nós temos a informação de que é um grupo terrorista que quer eliminá-lo. E nunca houve nenhum grupo terrorista, nunca se... Quer dizer, é alguém... E nesse seminário, nesse webinar no Instituto Vilas Boas, o general Heleno dizia: essa questão das mudanças climáticas é muito polêmica. Bom, ela é tão polêmica quanto saber se a Terra é plana ou redonda. Quer dizer, certo? Então, agora, e esse favorecimento do crime organizado, ele é um componente do genocídio. Isso é muito importante. A Eliane Brum e a professora Deise Ventura, da Faculdade de Saúde Pública da USP, atualmente tenho a honra de ser colega dela, porque eu estou dirigindo a Cátedra Josué de Castro, da Faculdade de Saúde Pública. Deise Ventura vem mostrando claramente que, pela legislação brasileira, houve sim, e pela legislação internacional, houve sim crime de genocídio, quando há a intenção de eliminar um grupo, mesmo que isso não seja levado à prática, já existe o crime de genocídio. Isso vai ser investigado, eu não tenho dúvida que a Polícia Federal, o Ministério da Justiça e todas as autoridades encarregadas disso, o Ministério do Meio Ambiente, a ministra Marina Silva, que constituiu uma equipe incrível do Ministério do Meio Ambiente, de altíssima qualificação, essa é uma prioridade do presidente da República e tem que ser uma prioridade para o país. O país não vai deixar de ser pária internacional enquanto esses homens estiverem inocentes. É necessário responsabilizá-los, assim como foi necessário responsabilizar os responsáveis pelo Holocausto, certo? E a humanidade vem responsabilizando muito pouco os responsáveis por situações de genocídio. Nós não podemos deixar que isso permaneça. Então, esse vínculo entre os favorecimentos aos militares e o crime organizado, esse vínculo tem que ser investigado e, uma vez demonstrados, as punições têm que ser muito rigorosas. O presidente Lula acaba de assinar um decreto para expulsar os garimpeiros das áreas de territórios indígenas, né? Mas, Ricardo, tem uma questão aí que me incomoda um pouco, porque eu não acho que esse assunto é só um assunto criminoso, vamos chamar assim, né? Porque se nós formos olhar algumas pesquisas, alguns levantamentos, como, por exemplo, da ONG Floresta e Finanças, nós vamos ver que os grandes bancos europeus, os grandes bancos americanos, os fundos de investimento internacionais transferiram até 2021, de 2017 a 2021, 5 anos, 65 bilhões de reais para as mineradoras que operam na Amazônia. E não são qualquer mineradora, são as grandes, tipo Glencore, Anglo-América. Elas estão de olho nos territórios indígenas e operam nas bordas desses territórios, porque o projeto Radar da Amazônia, identificou onde estão os minérios nas áreas limítrofes e nos territórios indígenas, e essas empresas estão querendo fazer
entrar nelas de qualquer jeito, fazendo lobby, inclusive. Nós temos embaixadores dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Canadá, da onde mais? Dos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Austrália, né? Que, por pressão das mineradoras que têm a sede nesses países, estão tentando forçar, estavam forçando o governo Bolsonaro a abrir essas áreas. Então, nós estamos falando de um dinheiro que é um investimento do capitalismo, né? Quer dizer, como é que a gente separa esse crime organizado dessa ação de financiamento das mineradoras que operam na Amazônia? Olha, Silvio, ao mesmo tempo, quando as consequências da atuação empresarial legal em áreas próximas ou em territórios indígenas, quando as consequências disso começaram a aparecer e as dificuldades para as próprias empresas decorrentes disso começaram a aparecer, a postura das grandes empresas, da Vale, não de todas, mas de uma parte importante das grandes empresas, foi: nós não queremos entrar em territórios indígenas, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, depois que Raul Jungmann assumiu a direção do IBRAM, do Instituto Brasileiro de Recursos, agora não lembro qual é a exata, enfim, que cuida da mineração, das empresas de mineração, houve uma condenação explícita da atuação de empresas que pudessem violar os direitos dos povos indígenas e comprometer os ecossistemas florestais. O que está acontecendo hoje no Brasil está muito aquém do que você está falando. É muito mais grave, num certo sentido, e muito mais primitivo, em outro sentido. Quer dizer, nós não estamos na situação, por exemplo, do Peru e do Equador, em que populações indígenas estão enfrentando grandes empresas, muitas vezes um enfrentamento no qual os povos indígenas são vitoriosos, não são poucas as ocasiões no Peru, no Equador, enfim, sobretudo nesses países andinos, onde a mineração é muito importante. Aí sim você tem grandes empresas atuando nessas áreas. A minha impressão é que no Brasil essas grandes empresas estão percebendo o risco, não só reputacional, mas o risco financeiro, e essas duas coisas estão muito associadas, que elas correm ao se envolverem com atividades dessa natureza, e meio que tiraram o corpo fora. O que faz com que a nossa situação hoje seja muito mais complicada, porque nós não estamos enfrentando empreendimentos que tenham CPF, aos quais você possa se dirigir nos países de origem para que as organizações de direitos humanos também se mobilizem, etc. Nós estamos enfrentando alguma coisa muito mais complicada que isso, que é um poder clandestino, um poder que opera como organização clandestina. Quando esse poder for vencido, qual vai ser a nossa relação como país com as grandes empresas mineradoras? Essa é uma questão que vai ter que ser colocada de maneira democrática. Nós não podemos ser contra a exploração mineral de maneira geral. Nós vamos precisar de exploração mineral, e a exploração mineral é feita por empresas e, em geral, grandes empresas. Mas, obviamente, nós vamos ter que ter regras, e regras muito claras, para que essa exploração mineral não resulte no avanço da destruição. E essa é uma pauta que o Brasil está em condições privilegiadas de adotar, tá certo? Quer dizer, nós vamos precisar de investimento em metais raros, mesmo investimento em ouro. E essa questão do investimento em ouro, isso é muito importante lembrar do seguinte: o Instituto Escolhas, todo mundo está acompanhando pela imprensa o trabalho espetacular que o Instituto Escolhas está fazendo, mostrando 2,5 bilhões de dólares de exploração de ouro, dos quais 50% é ilegal.
a maior parte desse ouro é para joalheria, não é para fazer celular, não é para finalidades industriais, etc. Não, a maior parte desse ouro é para joalheria e existe uma legislação permissiva no Brasil que faz com que, se você ou eu, Silvia, chegarmos num empreendimento que compra ouro e dissermos, eu estou trazendo esse ouro aqui porque eu comprei de um lugar legalizado, a lei supõe a boa-fé de quem está fazendo essa declaração, e não é necessário haver verificação. Pelos cálculos do Instituto Escolha, são 50% desses 2,5 bilhões de ouro exportados que foram exportados ilegalmente, e em nenhum momento o Instituto Escolha está dizendo assim, vamos parar com a produção de ouro no Brasil. Não é isso. Vai continuar, provavelmente, a produção de ouro, mas precisa ser feito de uma maneira que obedeça a critérios de razoabilidade, à democracia, respeito às pessoas, ao meio ambiente e assim por diante. Você tem razão, né? Mas ainda tem uma ponta que está precisando ser melhor explorada. Porque, veja, a madeira que é exportada clandestinamente é comprada em algum lugar. O ouro que é exportado clandestinamente parece que vai para a Suíça, na sua maior quantidade. Né? Vários países europeus. A Europa toda, isso que o Instituto Escolha está mostrando. E é o que dá lucro para esses investimentos dos fundos de investimento, é o que dá lucro para os bancos que estão financiando as mineradoras. E como existe um contrato de negócios entre o financiamento e a operadora, quer dizer, entre o banco e a mineradora que está na Amazônia, ela tem que apresentar o resultado, não importa o desastre ambiental que ela esteja provocando. Né? Mas, da mesma forma como agora você estava dizendo, precisa controlar o tráfego aéreo, o tráfego fluvial, para inibir a presença dos garimpeiros, como é que a gente pode fazer no plano internacional, né, para poder identificar quem é que está estimulando essa prática ilegal no Brasil ao comprar esses contrabandos? Isso é muito mais fácil do que a gente poderia supor 20 ou 30 anos atrás, em função dos avanços da própria revolução digital. Quer dizer, hoje, você tem meios de detectar e de rastrear esses processos produtivos com uma precisão quase milimétrica. Essas são as tecnologias que permitem afirmar com segurança que metade da exportação de ouro brasileira é ilegal, certo? Porque existe possibilidade de fazer rastreamento. Então, essa legislação permissiva que se apoia na boa-fé de quem chega lá para entregar uma quantidade de ouro numa empresa que é controlada pela Comissão de Valores Mobiliários, certo? Então, o Instituto Escolha, ele fez essa rota e chegou até o Banco Central. E é muito interessante porque o Banco Central não estava antenado nesse tema. Foi o Instituto Escolhas que levantou o alerta ao Banco Central e disse, olha, isso faz parte das obrigações de vocês. Por quê? Porque o ouro é como se fosse, obviamente, dinheiro. Os bancos centrais são grandes compradores e armazenadores de ouro. E é possível, sim, fazer um rastreamento sério desse ouro, desde a sua produção até o seu consumo, seja por joalheria, seja por reserva de valor em bancos centrais, e essas são os dois grandes mercados do ouro. E é perfeitamente possível fazer esse rastreamento, o que é um fator de esperança. Quer dizer, não é que nós estamos, digamos assim, numa situação como a gente estaria se isso ocorresse 30 anos atrás, em que os meios para esse rastreamento seriam muito mais precários. Não, hoje nós temos como fazer esse rastreamento e eu tenho a firme expectativa de que isso vai ser uma prioridade para o atual governo. Muito bom.
E o estrago que já foi feito tem conserto? Quer dizer, essa área toda Yanomami, né, que está cheia de lavras abandonadas, que estão criando mosquitos de malária, que estão contaminando todo mundo, o rio com o mercúrio. O que pode ser feito para enfrentar essa degradação toda? Primeira coisa mais importante a ser feita é o que o presidente Lula fez. É ir lá, manifestar solidariedade, mostrar aos povos Yanomamis a importância que eles têm para o nosso país. Nosso país é devedor dos povos Yanomami. Nosso país é devedor das culturas indígenas, das culturas negras. Nós não seremos uma grande nação se nós não formos capazes de cultivar a diversidade e a biodiversidade, a sociobiodiversidade, como dizem os colegas do Instituto Socioambiental, com toda razão. Há uma cultura material e uma cultura imaterial nesses povos com a qual nós ainda temos muito, muito, muito que aprender. Então, qual é a possibilidade de recuperar essas áreas? Ela existe, as engenharias estão aí para auxiliar nessa direção, mas a primeira coisa, e isso é fundamental para o próprio uso sustentável dessa sociobiodiversidade, a primeira coisa é acabar com a violência, acabar com a ilegalidade, eliminar esses garimpeiros ilegais e essa... Inclusive, no Congresso Nacional, há uma lei para... Qual é a lógica do governo? A lógica do governo Bolsonaro, baseada nessa ideia de que nós temos que acelerar a exploração dos recursos naturais antes que as grandes potências o façam, a lógica do governo Bolsonaro foi: vamos tornar legal aquilo que o bom senso e a lei dizem que não pode fazer. Como não pode fazer? Tem que poder, milícia, certo? Bolsonaro e seus filhos foram diversas vezes a tribunas de parlamentos defender milicianos e milícias. E a lógica é uma lógica do poder local. E essa lógica do poder local, ou seja, de que quem tem que dizer o que pode e o que não pode, são autoridades locais, religiosas e leigas, que fazem a lei. E é em função dessa lei que os recursos econômicos poderão ser explorados livremente. É uma espécie de liberalismo miliciano. O que ocorreu na Amazônia, o que está ocorrendo na Amazônia com o garimpo, é uma expressão desse liberalismo miliciano. Vamos permitir que a iniciativa econômica se expanda, só que ela só vai se expandir com base no quê? Na violência, na milícia, no poder local, etc. E não em regras, em limites, que são o que constitui a vida democrática. Claro. Uhum. Olha, já é um grande desafio pensar em expulsar da terra Yanomami 20 mil garimpeiros. É muita gente, é um pessoal armado, é um pessoal que tem essa convivência, vamos dizer assim, com um mundo de brutalidade, enfim, quer dizer, já é um grande... Quer dizer, a reportagem da UOL a qual me referi menciona prostíbulos dentro dos territórios Yanomami. É uma coisa, assim, é impensável, certo? E quando você fala em 20 mil pessoas, não é que são 20 mil participantes de um exército coeso. Você tem criminosos com ficha criminal, etc., e certamente você tem muita gente que está embarcando nesse negócio como meio de ganhar a vida, mas que está contaminado por essa cultura de destruição. Então, é uma dificuldade gigantesca. Claro, desculpa eu te interromper. Não, faz muito bem, seja à vontade, interrompa quando quiser. Mas eu estava pensando assim, quer dizer, de um lado, tem esse esforço, o governo está até pensando em instalar a presença constante, permanente, de uma força nacional na região, para impedir que o garimpo retorne depois de um esforço de expulsão e tal. Mas eu fico pensando, quando que a água vai se recuperar? Quando que o peixe vai deixar de ter mercúrio?
Quando que aquelas áreas que foram degradadas vão se transformar em floresta de novo? Você é especialista em Amazônia, em meio ambiente. Você podia ajudar a gente a compreender esse processo de recuperação, se ela é possível. Tudo indica que ela ainda seja possível, mas os estudos que têm sido feitos mais recentemente mostram um grau de degradação da floresta que pode nos levar a uma situação irreversível. Essa situação irreversível, para o Brasil e para a Panamazônia, diante do mundo, é algo terrível. Para ter uma ideia, a Panamazônia contém uma quantidade de carbono correspondente a algo como 10 a 15 anos das emissões de gases de efeito estufa globais. Quer dizer, se você deixa perder a Amazônia, você põe a perder todo o esforço que o mundo está fazendo na luta contra as mudanças climáticas. A expectativa dos cientistas é que, uma vez interrompida essa degradação decorrente do despejo de mercúrio, etc., a floresta ainda tem força para se recuperar. Mas, francamente, Silvio, eu não conheço estudos que mostrem quanto tempo isso vai levar, porque também não tem ainda estudos mostrando qual é a quantidade mesmo de mercúrio que foi despejada, etc. Está acontecendo muito recentemente. Eu acompanho com regularidade os estudos científicos e a gente vê pelas imagens, pelos estudos científicos, pelos vídeos, pelo Instagram, etc., a gente vê que a destruição é fortíssima, mas quantificar isso e quais são os meios para reverter isso, nós ainda não sabemos isso muito bem. Quer dizer, nós vamos ter que contar, inclusive, com pesquisa, com institutos dedicados a tentar trabalhar a ideia do reequilíbrio ambiental, né? Quer dizer, o Instituto Escolhas, o Instituto Clima e Sociedade, o Instituto Socioambiental são super importantes para isso, né? Mas aí... E as revistas científicas, quer dizer, e uma coisa interessante é que tem uma quantidade imensa de cientistas na Amazônia, vivendo na Amazônia, quer dizer, não são fundamentalmente os cientistas do Sudeste, da USP, da UFRJ, da UFMG, os que estão fazendo os estudos mais interessantes na Amazônia. Hoje há uma comunidade científica na Amazônia poderosa, carente de recursos, evidentemente, mas muito forte e que está justamente empenhada nessa direção. Como é que a gente resolve esses problemas num contexto de uma região que, vamos lembrar disso, sempre é importantíssimo, que onde vivem 30 milhões de pessoas e onde a população florestal é uma minoria. A grande maioria da população da Amazônia não é florestal, vive nas sedes dos municípios, nas regiões metropolitanas e apresenta os piores indicadores sociais do Brasil. Esses piores indicadores sociais não estão no Nordeste, estão na Amazônia. E aí essa é uma dificuldade adicional nessa equação sobre a qual nós estamos falando. Ricardo, a estrutura do crime organizado é sustentada em relações de poder, onde você tem representantes do parlamento, você tem outras autoridades, inclusive do Exército, também envolvidas. No caso que nós estamos tratando, nós estamos falando de território, nós estamos falando de locais específicos, onde existe um governo local, Câmara de Vereadores, prefeitos, governadores, e que são representantes do latifúndio até hoje, né? Quer dizer, nós temos uma presença das elites tradicionais, oligárquicas, né? Famílias que se reproduzem no poder em estados com o nome passando de pai para filho, o governo do estado, a prefeitura, tal, que de fato são facilitadores dessa exploração ilegal da Amazônia, né? Quer dizer,
Se nós pensarmos dessa forma, qual é o caminho para disciplinar, para regular, para impor um controle, para garantir que a sustentabilidade seja conquistada? Eu acho que, em primeiro lugar, a constatação. A composição dos parlamentos na Amazônia piorou do ponto de vista da luta socioambiental, piorou nas últimas eleições com relação às eleições passadas. André Lima, que dirige e organiza o Farol Verde, e que faz um trabalho muito interessante de acompanhamento parlamentar por parlamentar a partir da sua trajetória. Então, ele vê se o cara foi, eventualmente, secretário do meio ambiente no seu pequeno município, etc., enfim. E ele atribui uma espécie de nota. E essa nota baixou muito nos parlamentos estaduais. Isso resulta de uma expectativa de que Bolsonaro fosse ganhar as eleições. A gente não pode nunca esquecer, Silvio, que a gente foi só por trilhos. Foi quase, certo? Isso é muito importante. E nessa expectativa, os atores que você menciona, clube de diretores lojistas, associações comerciais, nem todo mundo sabe, em outubro de 2022, a Federação da Agricultura, a Federação da Indústria e a Federação do Comércio do Pará dirigiram a Jair Bolsonaro uma carta em que pediam que o Brasil retirasse sua assinatura da Convenção 169 da OIT, que era a Convenção de Proteção aos Direitos Indígenas. É engraçado como eu estou lembrando disso agora, e esse episódio não tem sido mencionado na tragédia Yanomami. Tem tudo a ver com a tragédia Yanomami. Ou seja, as elites econômicas do Pará, obviamente nem todas, eu conheço empresários honestos do Pará, enfim, fazendeiros, tal, mas essas organizações difundiram a ideia de que nós precisamos sair dessas convenções internacionais. Eu acho que o peso de uma presidência da República exercida por um grupo de fanáticos fundamentalistas, o peso, a repercussão que isso tem sobre a vida nacional, ela é gigantesca. E, justamente, agora a gente tem que ter a expectativa, né, por enquanto é pouquíssimo tempo, de que a vitória das forças democráticas nas eleições e a constituição de um corpo técnico de alta competência no governo federal, sobretudo nessas áreas voltadas à sociobiodiversidade, que isso vai contribuir a mudar essas mentalidades. Eu me lembro de uma gravação feita por um presidente da Federação Patronal da Agricultura do Acre, o sobrenome dele é Assuero, em que ele dizia com toda tranquilidade, assim, ele disse, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, isso foi divulgado pelo jornal O Eco, e também está citado nesse artigo que eu falei da revista Estudos Avançados. É um vídeo de 4 minutos, vale a pena assistir. E ele, com toda tranquilidade, ele diz assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, a floresta é um inimigo para nós. Porque aqui no Acre, nós temos as terras mais férteis do mundo, que é uma bobagem, isso é. Nós temos as terras mais férteis do mundo. Então, a floresta impede. Esse cara foi um dos articuladores de uma coisa que hoje se chama AMACRO, que é Amazonas, Acre, Rondônia, que é justamente a região que está sendo mais atacada pelo desmatamento, e a ambição era fazer uma espécie de Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, que é a área de expansão de grãos no centro-oeste brasileiro, fazer uma espécie de Matopiba nessa região com a intenção de exportar soja mais barato para os países asiáticos. Então, para quem está nos ouvindo, nossa conversa se apoiou muito nesse tema da criminalidade, claro, né, não tem como não se apoiar, mas a gente não pode esquecer que tem uma visão econômica, uma visão do que é crescimento econômico. E para essa gente,
crescimento econômico significa derrubar a floresta para produzir carne e soja, porque a classe média chinesa está querendo cada vez mais carne e soja. Essa é a narrativa que alimenta aqueles que não estão vinculados à criminalidade, etc. Eu não estou entrando no mérito da criminalidade, estou dizendo assim, é a narrativa que fomenta as ações dessas pessoas é dessa natureza. Quer dizer, para o Brasil criar emprego, crescer, você precisa tirar a floresta e colocar soja, carne, para poder exportar para a Ásia, porque os chineses estão precisando de soja e de carne. O que não é verdade, inclusive. Ricardo, nós estamos chegando ao final. O papo está muito bom, mas o tempo corre, né? E eu queria ainda entrar no tema das agências reguladoras. Quer dizer, a gente tem o IBAMA, a gente tem o ICMBio, a gente tem a FUNAI, a gente tem o sistema de monitoramento por satélite, né, do INPE. Quer dizer, há instrumentos para isso e hoje, por exemplo, a Noruega, a Alemanha, os Estados Unidos estão fazendo doações para que isso comece a funcionar de novo como um sistema fiscalizador, né, e impedir que haja de novo mobilizações desse porte de 20 mil pessoas se deslocarem para uma área, né? Como é que você vê a recuperação desses órgãos de regulação e controle, hein? Além desses órgãos, Silvio, que você mencionou, tem um fenômeno que se desenvolveu no Brasil muito importante, que é a capacidade de a sociedade civil se dotar de organizações voltadas igualmente para esses objetivos. Então, por exemplo, o Observatório do Clima, que reúne, acho que hoje, mais de 80 organizações ligadas a esse tema, faz parte do Observatório do Clima o MAP Biomas. O MAP Biomas é uma iniciativa vinda de uma organização não governamental. Tasso Azevedo, engenheiro florestal, teve um papel muito importante nisso, mas o pessoal do Amazon também, várias organizações não governamentais, fazendo um trabalho que, alguns anos atrás, não se imaginaria possível por parte de organizações não governamentais. O MAP Biomas hoje está exportando suas tecnologias. Se alguém invade uma terra e diz assim, eu estou aqui há 30 anos, em uma hora o MAP Biomas faz o histórico daquele pedacinho de terra, mostrando qual foi a sua ocupação e dizendo, não, meu amigo, você chegou aqui ontem, está aqui a fotografia. Isso não é de governo. Além disso, o Brasil é vanguarda tecnológica na área de monitoramento e controle do desmatamento, etc. Hoje o Brasil não tem país no mundo com tecnologia melhor para isso do que o Brasil. Claro, uma tecnologia que envolve cooperação internacional. E a passagem da ideia de que nós precisamos combater o globalismo para a adesão ativa ao multilateralismo democrático, isso é fundamental para o país. A Alemanha saiu, acho que ontem, no Valor Econômico, a intenção da Alemanha de, nos 100 primeiros dias, trazer para o Brasil um recurso bastante considerável. A Alemanha está muito interessada em desenvolver tecnologias verdes no Brasil e nada disso será feito sem a proteção da floresta. Então, mudar a mentalidade, equipar essas organizações públicas com profissionais competentes, como está sendo feito agora, Ricardo Galvão está voltando para essas funções, quer dizer, eu não vou ficar enumerando, mas é impressionante como a capacidade que houve de nomear os melhores profissionais para esses cargos, e apesar da escassez de recursos e todas as dificuldades, esse é um fator que desperta em nós as melhores esperanças. Muito bom. Então, nós vamos encerrando por aqui a nossa conversa, agradecendo muito ao professor Ricardo Abramovay toda a sua explanação aqui, que vai nos esclarecendo, acumulando um conhecimento nosso sobre a situação da crise, né? E agradecer a você também que nos assiste. Semana que vem tem mais. Obrigado.